bem alegre. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Podeis assentar. Quero louvar a Deus que nos dá esse privilégio de estarmos aqui ao ar livre. Confesso que faz tempo que eu não prego num culto ao ar livre. Fiz muito isso, né? Mas é uma maravilha e é bom estarmos aqui louvando a Deus. Quero ler a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 17. Para a nossa meditação aqui, vamos ser breve. Queremos que a mão de Deus segura a chuva aí até a gente terminar, né? Graças a Deus. Lucas 17, verso 11, a seguir. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Jesus Cristo, Senhor. Jesus, na sua missão, e ele fazia muito esse trabalho, andando pelas ruas, estradas, vilas, aldeias, beira da praia, ao encontro das pessoas. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem veio para servir. Então ele ia ao encontro das pessoas. Portanto, creio que o que estamos fazendo aqui esta noite é a continuação daquilo que Jesus fazia, que ordenou a igreja que fizesse. É realmente ir em busca, ir ao encontro de quem precisa. Graças a Deus. Eu creio que você já ouviu alguém dizer: se você deseja algo novo, faça algo novo. Deseja algo diferente, faça algo diferente. Ou seja, a nossa vida é a consequência das nossas escolhas e das nossas decisões. E esse episódio que nós acabamos de ler da palavra do Senhor, este fato, traz muitas lições para as nossas vidas. Diz que Jesus descia em direção a Jerusalém e passava por esse território de Samaria. Havia uma rixa, um certo preconceito entre os judeus e samaritanos que não consideravam mais os fatos históricos antigos, que não consideravam mais o samaritano como um judeu legítimo. Então havia uma rixa, uma certa inimizade entre eles, e até se evitava, os judeus evitavam passar pela região de Samaria. Essa rixa era antiga. Mas diz que Jesus passou, e diz aqui, pelo meio de Samaria. Nada surpreende o Senhor e nada com o Senhor é de improviso. Eu creio que ele foi por ali dirigido pelo Espírito e com um propósito. E isso é a mesma coisa, entendemos na direção e na condução do Senhor, que não é por acaso que a gente está aqui. Estamos aqui por um propósito de Deus, porque Deus tem algo a fazer com toda certeza, senão a gente não estava aqui. Então Jesus vai com seus discípulos e passa pelo meio de Samaria. Não só passa, mas diz aqui que ele entra numa aldeia. Mesmo aquele povo que tinha aquela inimizade e aquela rixa. Mas ele entra numa aldeia de samaritanos. Conduzido sem dúvida, porque ali ele encontra, ou veio ao encontro dele, esses homens. Diz que 10 homens enfermos de lepra. Lepra na época era praticamente uma sentença de morte. A pessoa era isolada da família, da sociedade, para morrer no isolamento. E aqui diz que eles clamaram em alta voz, porque esta era a lei. Quando alguém se aproximava, o leproso de longe devia gritar, se identificar, dizendo que era impuro, para que ninguém então se aproximasse. Eu vejo muitas coisas nesse trecho, porque Jesus ia passando ali. Quem foi que falou para eles que era Jesus naquele grupo?
Quem falou para eles que Jesus podia curá-los? Então certamente alguém já tinha evangelizado, alguém já tinha testemunhado, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Alguém disse: é o mestre que está vindo aí. Eles estavam avisados, senão como iam saber ou identificar que Jesus estava chegando ali, passando, e que podia socorrê-los. Aí está a importância do evangelismo e do testemunho e de se anunciar o poder de Deus. Imediatamente eles clamaram a Jesus, dizendo: Jesus, mestre. Reconheceram que realmente Jesus era o mestre enviado do céu, que Jesus tinha poder, senão não tinham clamado por socorro. Se pediram um milagre é porque eles acreditavam que Jesus podia fazer. Aleluia. E as coisas é interessante porque a resposta de Jesus parece um tanto até estranha para a gente, mas era também a lei da época. O Senhor Jesus não disse, não pôs as mãos, não falou nada de assim, fique curado, seja curado, não sei o quê. O Senhor Jesus disse: vão e se mostre ao sacerdote, porque era a lei da época. O sacerdote devia examinar o leproso, colocar 7 dias em isolamento e depois examinar de novo e botar mais 7 dias em isolamento para depois examinar de novo para ver se estava curado, se podia ser declarado limpo ou não. Então tinha todo esse ritual para passar. E Jesus, então, nesse caso, e que a gente vê que Jesus não tinha assim um padrão. Cada milagre era de um jeito, cada atitude era de uma maneira. Alguns ele falava de longe, outros ele tocava, outros ele só dava uma ordem. Alguns ele ia ao encontro, outros vieram ao encontro dele, mas ele nunca negou o socorro e o auxílio às pessoas. Isto é glorioso em Jesus. Então quando Jesus disse para aqueles 10 homens: vão e se mostrem aos sacerdotes em Jerusalém, no templo, e eles saíram de caminho em direção ao templo. Ele diz que no meio do caminho, então, como lemos, eles se deram conta que estavam curados. Que coisa maravilhosa, quer dizer, eles saíram da presença de Jesus leproso, mas saíram obedecendo uma ordem do Senhor. O que leva uma pessoa a obedecer uma ordem, mesmo sem estar vendo nenhum sinal? Isso é fé. Aleluia. Isso é fé. Então, às vezes, por mais estranho que pareça a atitude ou uma palavra de Deus, se veio de Deus, vamos atender porque Ele tem coisas a fazer. Mesmo que a gente não entenda no momento, mas se Deus falou. Então quando Jesus disse: vão e se apresentem aos sacerdotes, eles saíram ainda leprosos, mas foram andando. Não sei quanto tempo, quantos quilômetros eles andaram, mas no meio do caminho, a certa altura, como diz a palavra, eles se acharam curados. E daqui nós entendemos mais alguma coisa. 9 continuaram e foram ao templo cumprir todo o ritual, mas teve um. E Jesus faz questão de destacar e dizer que era um samaritano, usa aqui a palavra estrangeiro, que é aquilo que eu expliquei de começo, que tinha aquela rixa, que eles não consideravam mais o samaritano como legítimo judeu, e tinha aquela encrenca. E Jesus destaca que esse foi o que voltou para dar glória ao Senhor. Voltou para demonstrar gratidão, exatamente aquele que era discriminado e desprezado pelo religioso, pelo judeu religioso. Exatamente esse foi o que voltou para agradecer. E o interessante aqui, podemos ver as duas alianças. A aliança antiga dos rituais, que não podia mais fazer nada pelo homem. Mas aqueles 9 preferiram continuar na tradição da sua família, dos seus costumes, no velho sistema que nada podia fazer pela vida deles. Não podia curá-los, não podia salvá-los, não podia fazer nada. Mas era rituais, era costume. Mas não é Bíblia, no Antigo Testamento é, mas o Antigo Testamento teve exatamente essa função, demonstrar o estado decaído e miserável do homem e a dependência que temos da graça e da misericórdia do Senhor, senão não tem outro jeito. Mas 9 preferiram ficar naquele velho sistema, mas aquele um voltou. E quando Jesus elogia a atitude dele, diz: este voltou para dar glória a Deus, ele recebeu algo muito maior e muito melhor do que meramente a cura. Jesus olhou para ele e disse: a tua fé te salvou. Eu disse que a nossa vida é consequência das nossas escolhas. Então 9 preferiram continuar no velho sistema e nada mudou na vida deles. Mas foram curados da lepra, foram, mas a cura, irmão, é uma coisa temporária e passageira. Até mesmo a ressurreição.
Lázaro não ressuscitou? Ressuscitou, mas morreu depois com certeza, senão estava aí até hoje, né? Então a cura também é uma coisa passageira. Quantos anos mais viveram aqueles leprosos? 5, 10, 15, mas morreram. Mas aquele um que voltou, ganhou a vida eterna, aleluia. Jesus disse, a tua fé te salvou. Então, além de ser curado da enfermidade, ter seus anos acrescentados, ele ganhou a vida eterna. Jesus disse, a tua fé te salvou, aleluia. E podemos entender que esse é o objetivo número 1 do Evangelho de Cristo. Ele cura, ele salva, ele socorre, mas o alvo maior, o alvo número 1 é a salvação do homem, da mulher, do ser humano perdido. Ele veio salvar o que estava perdido, aleluia. E já foi lido esta noite sobre o grande amor de Deus, com que Ele nos amou e veio para nos salvar todo aquele que estava perdido. Então aquele um entendeu o novo propósito da graça, a nova revelação que a antiga aliança não tinha. Era apenas simbologias proféticas, mas ele entendeu que ali estava quem podia mudar a história da vida dele. Não estava preso às tradições de família e às coisas passadas, mas aceitou o novo de Deus, que Jesus estava trazendo uma revelação nova, uma visão nova, e ele entendeu o poder salvador de Jesus Cristo, e pôde fazer a sua escolha, e Jesus testificou, a tua fé te salvou, aleluia. Louvado seja Deus. E é isso que nós precisamos entender do Evangelho de Cristo. Tem ajuda, tem socorro, tem muita coisa que eu digo assim, são as bênçãos que acompanham a salvação. Ele pode curar esta noite, ele pode libertar, ele pode mudar a sua situação, pode fazer muita coisa, mas acima de tudo, ele quer perdoar pecados e salvar almas com toda certeza. Aleluia! Aleluia! Porque este é o alvo maior do Evangelho. Todos os outros sinais é para mostrar o poder e a graça e a misericórdia de Deus como Senhor e como Salvador. São sinais que atestam o poder, a misericórdia e a graça do Senhor, os sinais e os milagres que Ele opera. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós temos também uma história registrada, maravilhosa. Jesus estava num lugar, uma grande multidão com Ele, e dali a pouco se preocuparam com comida. Cada evangelho registra alguma coisa diferente sobre esse fato, mas diz que se preocuparam. Da onde teria pão para tanta gente? Aí acha um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus manda trazer para ele. Jesus multiplica, alimenta aquela multidão e diz que ainda sobram 12 cestos de pães e peixes que ele manda recolher, para nada se perder. Mas diz que depois Jesus vai para o monte orar, e à noite depois passa o mar, vai para o outro lado, mar da Galileia. A multidão vai para lá atrás de Jesus, no outro dia, em busca de Jesus. E Jesus começa a ensinar aquela multidão e diz, vocês vieram por causa dos sinais, por causa do pão, por causa do peixe que foi multiplicado. E aí Jesus diz uma palavra no verso 27, de se trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que permanece para a eternidade. Então aí vejo também a questão das nossas escolhas. Eles foram em busca de Jesus, porque Jesus curou enfermos, porque Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe. Jesus fizeram por causa disso. Não trabalhe por essas coisas que perecem, mas pelaquela que permanece. Aí Jesus começa a dizer, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu, e quem comer deste pão, quer dizer que é a minha carne, beber do meu sangue, quem comer isto tem a vida eterna. Alguns não entenderam e começaram a abandonar, e os discípulos também se preocuparam. Disseram, é muito duro esse sermão. Às vezes é necessário nós tomar decisões difíceis, às vezes para a gente, complicada. Mas quando entendemos as prioridades, vale a pena fazer as escolhas, porque ela vai determinar o nosso futuro. Então quando Jesus vê isso aqui, ele estava preocupado exatamente com isso, que as pessoas estavam pensando mais no pão físico, na necessidade física, e estavam indo atrás dele por causa disso. Aí diz ele, olha, eu tenho algo melhor, aleluia, que aquele leproso, um leproso que voltou entendeu, que ele voltou e creu e recebeu a salvação. Agora estava uma multidão abençoada que recebeu a multiplicação do pão e do peixe, mas não estavam entendendo o objetivo maior,
que era a salvação. Então Jesus disse: não trabalhe por essas coisas que perecem, mas por aquela que permanece para a eternidade. E aí ele leva eles a tomar essa escolha. E para surpresa dos discípulos, porque eu creio que Deus e o Senhor Jesus Cristo nada pega o Senhor de surpresa, eu digo, mas para surpresa dos discípulos, alguns começaram a abandonar, ou muitos começaram a abandonar, e eles se preocuparam. Aí Jesus vai dizer assim para eles, para os seus discípulos: vocês também querem ir com esses que estão indo embora? Querem acompanhar eles e ir embora também? Aí o Pedro disse assim: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Então o Pedro havia compreendido também. Veja bem que ele perguntou assim: para quem? Não foi para onde. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras. Então ali estavam os seus discípulos que haviam compreendido que realmente Jesus Cristo era o enviado, o Messias prometido desde a antiguidade por todos os profetas que falaram antes. Eles entenderam que ali estava o Salvador, o Filho de Deus, aleluia. E Pedro confessa dessa maneira: para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Louvado seja Deus. Então esse mesmo Senhor, Jesus Cristo, está neste lugar esta noite. Ele tem o mesmo poder de cura, de salvação, de perdão, de aliviar o fardo, como em Mateus 11 também aquela palavra dele: vinde a mim, aquele que está cansado, que está sobrecarregado, eu o aliviarei. Assim como esses fatos que falamos aqui, registrado na Bíblia, nós entendemos que hoje também a gente vive momentos complicados e difíceis. Noticiários e jornais de televisão quase não dá coragem mais de olhar. De tanta tragédia, tanta coisa fora dos trilhos, numa sociedade invertida, de valores invertidos, de injustiça, criminalidade, corrupção, além das doenças, das crises de toda a natureza. Vivemos momentos conturbados, complicados e difíceis, e que nós necessitamos sim do amparo, do socorro e da presença de Deus, senão a coisa realmente se agrava, se complica. Por que tem tanta gente sofrendo de vários tipos de enfermidade? Ansiedade, crise de pânico, depressão, suicídio e outras coisas, devido a essas crises do mundo, da chamada vida moderna que a gente vive. O bom da notícia é que Jesus ainda é o mesmo, como ele andava por aquelas aldeias e vilas ao encontro do necessitado, ainda hoje através da igreja ele faz o mesmo trabalho. E aqui está a prova que Jesus está neste lugar, estendendo mão de socorro a quem precisa, aleluia, e a quem deseja, como esses testemunhos que lemos aqui da palavra nesta noite. Aleluia, louvado seja Deus. For contar testemunho, tem muitos testemunhos de curas, de milagres. Sou nascido e criado na igreja, e há todos esses anos já vivi tanto na minha vida, na minha família, como de muitas pessoas. Presenciei muita cura e muitos milagres de Deus, muito socorro de Deus. E às vezes conversando com a minha esposa em casa, eu digo como a vida da gente é milagre, desde a infância. Vivemos por milagre, porque temos um Deus que opera milagres. Temos um Deus que opera socorro, sim. Não é à toa que isso tudo está registrado na Bíblia e que acabamos de ler. Que o Senhor Jesus nunca negou socorro às pessoas que o buscaram. As pessoas que se chegaram a Ele, Ele nunca negou o seu socorro. Tem um registro de um moço chamado Moço Rico, príncipe. Tem um caso que diz que ele saiu triste da presença de Jesus. Mas por que ele saiu triste? Porque ele não aceitou a palavra do Senhor. Ele diz que então ele saiu triste, porque não aceitou. Mas todo aquele que creu e recebeu a palavra de Cristo, saiu abençoado e saiu vitorioso. A Bíblia está cheia desses registros de milagres e de coisas. E diz a própria palavra que fosse escrever e registrar tudo que Jesus operou. Disse o discípulo: cuide que não haveria lugar nessa terra para tantos livros. Tamanho é o poder do Senhor Jesus para curar, salvar, socorrer a alma aflita, a alma cansada, a alma pesada. Aleluia. Ele alivia, Ele cura, Ele restaura, Ele demonstra amor e misericórdia. Aleluia. E eu creio que Ele pode e quer fazer isso esta noite. E nós queremos orar, não só por quem está aqui embaixo desta luna,
Mas quem sabe alguém que está nos ouvindo, não quis chegar aqui, mas está ouvindo. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem socorro para a sua casa, sim. Temos plena convicção disto, certeza realmente disto. Deus tem sim socorro e Deus tem mudança de história para todo aquele que se achega a Ele. Ele muda sim os fatos, Ele muda sim a história. Ele muda. Glória a Jesus. Você pode adorar o Senhor aqui. Você pode glorificar na certeza de que a glória e a presença dEle está neste lugar, sim, aleluia. Porque a glória e a presença de Deus não é presa numa caixinha, não é presa às quatro paredes do nosso templo, não, aleluia. Aonde vai um crente, onde vai a igreja, ali está o Senhor, ali está o anjo de Deus, e ali pode manifestar o poder de Deus para curar, salvar, socorrer e mudar a história. Libertar o cativo, o oprimido, o acorrentado pelo mal. Jesus ainda quebra cadeias e liberta o oprimido, o perturbado, e transforma a história, sim. A igreja é a que mais acolhe todo tipo de pessoa, não discrimina ninguém. Na igreja está cheia de gente que é ex de tudo e qualquer coisa, mas que um dia aceitou Cristo e teve a vida mudada. A igreja não é preconceituosa, a igreja recebe e acolhe todo tipo de pessoa, porque ela tem o poder de Jesus Cristo para mudar e transformar vidas. Aleluia! Não precisa se envergonhar de nada, que Jesus não se envergonhou de carregar uma cruz e ser crucificado no lugar do mentiroso, do ladrão, do assaltante, da prostituta, de todo tipo de gente. Ele não se envergonhou de levar as culpas de todos nós e aos olhos de uma multidão ser erguido numa cruz. E erguido na cruz ele disse: Pai, está paga a dívida, está consumado. Quando ele diz está consumado, essa expressão é exatamente essa: está paga a dívida, está quitado esse negócio. Aleluia. Ele fez isso por mim e por você. Louvado seja Deus. E eu quero orar nesse momento. Colocamos em pé você que está aqui. E você que está em casa, ora com a gente. Ora junto. Mas eu quero orar essa noite aqui, se tem alguém enfermo aqui, para nos orar. Jesus cura sim. Jesus cura sim, pode ver. Você está orando pelos nossos ouvintes. Você que está aí longe, mas está nos ouvindo. A mão de Deus pode te alcançar aí, mudar a sua história. E hoje é o começo, tem mais amanhã aí. Tem mais amanhã, tem domingo. E eu creio que Deus vai estar mudando histórias assim aqui. Oramos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te exaltamos e te bendizemos nesta noite, neste lugar, ó livre. Pelos irmãos aqui reunidos, pelas pessoas que nos ouvem, nós te glorificamos, Senhor. E ao orar nesse momento, pedimos que o teu anjo, o Senhor Jesus Cristo, ande e visite estas ruas, este bairro, estas casas. Que a tua mão de poder entre, Senhor, para quebrar cadeias, prisões, para salvar, libertar, Senhor Jesus Cristo, e abrir portas neste bairro. Porta de socorro, porta de salvação, onde o teu nome venha a ser glorificado e vidas sejam alcançadas para o teu reino neste lugar. Nós oramos e abençoamos a tua igreja aqui, Senhor. Fortalece os teus filhos com graça e coragem, Senhor Jesus Cristo, para fazer a tua obra e alcançar vidas ao teu reino, vidas para a tua glória. Nós oramos, Pai, e te glorificamos pela tua presença, pela tua mão forte, Senhor Jesus Cristo, e pelo teu exército de anjo neste lugar, neste bairro, para operar salvação e transformação e socorro, porque o Senhor é o nosso Deus e assim nós cremos. Em nome de Jesus, erguemos nossa mão para abençoar, erguemos nossa mão para repreender o mal, para quebrar as cadeias, derrubar as prisões neste lugar, na autoridade do nome de Jesus Cristo, para ordenar libertação e salvação. Guerreamos sim no mundo espiritual, e que o exército de Deus entre em guerra sim, e todo mal e cadeia do inferno cai por terra, e prisões sejam rompidas, e almas sejam socorridas neste lugar. É a nossa oração na autoridade e no nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Você
você pediu a Deus já está vindo.